Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver um problema, um exemplo de calcular a distribuição da temperatura ao longo de um certo domínio, né? Um problema de condução bidimensional, utilizando o método dos volumes finitos, que foi o método descrito no vídeo passado. Então, a gente divide o domínio, né? Que é esse retângulo, nesse exemplo, dividimos em 25 pontos, tá? 25 cruzamentos aqui. São os pontos centrais dos volumes de controle. E na aula passada nós passamos, o vídeo passado nós desenvolvemos as equações de balanço para cada um desses pontos, se vocês lembram, tá certo? Hoje nós vamos usar aquelas equações que nós desenvolvemos para resolver esse problema aqui. Então observem que são 25 pontos, então são 25 incógnitas, T1, T2 até T25. E para isso nós temos que desenvolver 25 equações, uma para cada ponto, tá certo? Então, por exemplo, para n igual a 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, esses pontos sobre essa fronteira. Nesse exemplo específico, essa fronteira está numa temperatura T0 conhecida, tá? Lembrando que isso aqui é T0 é conhecido. Então, T1 é igual a T0, T2 é igual a T0, T3 é igual a T0 e assim por diante. De T1 até T5, tudo vale T0. Então, aqui foi tranquilo. No ponto 6 é um ponto na fronteira, né? Seria a condição de contorno de convecção. E aí nós desenvolvemos uma equação para os volumes que têm convecção. Tem esse formato aqui, onde B, C e D são os vizinhos, né? B, C e D. TP é a temperatura naquele ponto. Então, como é que vai ficar para n igual a 6? Então, nós estamos falando do ponto 6. O ponto 6 tem como vizinhos o 1 e o 11, superior e inferior, e tem o vizinho na direita que é o 7. Então, seria 1, 11, 6 e 7. 6, 7, 1, 11. Certo? 6, 7, 1, 11. Então, como é que vai ficar a equação? TB, que é o de baixo do 6 é o 11. Então, vamos escrever T11 mais TC. TC é o de cima é o 1. Mais 2T da direita. T da direita é o 7. Menos 2H delta sobre K. Tudo conhecida, né? Condutividade térmica deve ser conhecido. Coeficiente de convecção também deve ser conhecido. E delta, nós definimos, né? Quando dividimos essa peça em 5, se ela tinha 10, agora ela tem 2, o delta, né? A gente que define, quando define o número de pontos. Então, estamos aqui, mais 4. Temperatura no ponto, nesse ponto é o N igual a 6, T6, igual. Aí aparece as constantes do outro lado. Certo? Então, essa é a equação para o ponto 6. Se vocês lembram, é a soma dos vizinhos. Normalmente seria o menos 4, mas como é convecção tem esse termo aqui também. Tá bom? Para n igual a 7,
n igual a 7 é um ponto interno. Ponto interno nós vimos também na aula passada. Demorei para achar, tá aqui, ó. É aquele que soma todos os vizinhos, menos 4, temperatura no ponto, e o termo da geração interna. Então, vamos lá. T7. Os vizinhos deles são o 2, o 6, o 8 e o 12. Então, é a soma dos vizinhos. De novo. 2, 6, 8 e 12. Soma dos vizinhos, menos 4 vezes a temperatura naquele ponto. O ponto é o 7. É igual o termo da geração. Então, observe que para n igual a 8, é o vizinho do lado, também é um ponto interno, que tem 4 vizinhos. Bem semelhante a esse, né? Só soma 1. Então vai ficar T3 mais T6 mais T9 mais T13 menos 4, T8, termo da geração. Já estamos aqui, ó. O 9, semelhante, né? Certo? Também soma mais um aqui, ó. Vai somando mais um, porque também é um ponto interno. Vai mudar agora lá no T10, no n igual a 10. Ou seja, esse ponto aqui que recebe calor, um fluxo de calor entrando, né? Fluxo de calor entrando. Nós desenvolvemos essa equação também. Essa equação aqui, né? O volume na fronteira recebendo calor. E o resultado é esse aqui. Então, vamos lá. N igual a 10. Eu vou pegar, se vocês lembram, o vizinho imediatamente do lado vai ter peso 2 e os vizinhos de cima e de baixo vão ter peso 1. Então, vizinho de cima e de baixo, T5 e T15. Vizinho do lado, que é o 9, peso 2. Menos a temperatura no ponto, o ponto no caso é 10, igual os termos constantes. E assim vai. N igual a 15, N igual a 20, semelhantes. Aqui são 15 e 20. Fizemos para o 10, 15 e 20 semelhante, porque eles também tem vizinho em cima e embaixo, só alterar aqui, né? Só somar de 10 para 15, soma 5 aqui. Depois soma mais 10, tá bom? O N igual a 11 é semelhante ao 6, nós já fizemos. O 12, o 13, o 14, o 17, 18 e 19, esse, são pontos internos, são iguais ao 7, o 8 e o 9, também já fizemos. N igual a 22, N igual a 22 é esse cara aqui, que é o que está numa superfície isolada. Nós desenvolvemos essa equação também na aula passada. Que é essa daqui. Então, de novo, peso 2 e peso 1. Vizinho
Esses dois tem peso 1 e esse aqui tem peso 2, porque o volume de controle está deitadinho aqui, né? E a largura do 22 para o 17 é maior do que a largura do 22 para o 23. Então ficou 21 mais 23. Duas vezes o T17. Opa. Vamos aqui. Agora, menos 4 temperatura no ponto, menos 4 a temperatura no ponto, que é o 22, igual termo da geração. E 23 semelhantes ao 21. Acabamos de fazer, né? E chegamos faltando só o 21 e o 25, que são os cantinhos. Vocês lembram? No vídeo passado, a gente falou que nos cantinhos existe uma combinação muito grande de condições de contorno possíveis e cada caso tem que ser desenvolvido. Lembram disso daqui? O cantinho lá da convecção e o cantinho do fluxo de calor conhecido, chamadas condições mistas. Mencionamos que tinha que deduzir para cada caso específico. Então nós deduzimos, tá? Eu deduzi e o resultado é esse daqui, ó. Para essa condição de convecção, essa equação aqui, e essa daqui é essa equação aqui. Certo? São as duas equações que vocês vão ter que desenvolver também, caso a caso, tá? No meu caso, para ganhar tempo, eu deduzi os dois cantinhos já. Então, ó, para n igual a 21, ou seja, o cantinho da esquerda que tem convecção, cantinho da esquerda que tem convecção, esse cara aqui é essa equação aqui, TC mais TD, tal. Então, eu vou reescrever aqui. C mais o T da direita é o 22. Estou olhando na outra folha aqui, tá, pessoal? Menos 2 temperatura no ponto, que é o 21. Tá certo? E para N25, o outro cantinho lá da direita que tem calor entrando, esse cara aqui, dá essa expressão aqui. Então, desenvolvemos todas as equações que precisávamos para todos os pontos. Para cada ponto temos uma equação. No lado esquerdo nós temos as incógnitas, sempre as incógnitas estão multiplicadas aqui pelo número 1, aqui pelo número 1 também, aqui pelo número menos 2h delta sobre k mais 1, tá certo? Aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 2. Então, observem que são sempre coeficientes que multiplicam as funções incógnitas, as temperaturas, né? As incógnitas, a variável incógnita, tá certo?
Então, a nossa tarefa agora é pegar essas 25 equações, a gente acabou não deduzindo todas, as semelhantes não, né? E resolver para as 25 incógnitas, certo? Então, no final, nós temos um sistema de equações, né? Um sistema de equações que resultou daquela análise de volumes finitos aí. Todas aquelas equações, elas podem ser escritas na seguinte forma, ó. Então, de novo, é um coeficiente que multiplica as temperaturas, outro coeficiente que multiplica outra temperatura. São coeficientes que multiplicam as temperaturas do lado esquerdo e um monte de constantes do lado direito. Isso aqui é para o n igual a 1, né? Isso aqui é para o n igual a 2. E assim por diante, até n igual a... Desculpa, i igual a 1, i igual a 2. Até i igual a n, tá certo? N equações e n incógnitas, T1, T2, T3, T4, certo? Então, no nosso caso, nós temos 25 equações para 25 incógnitas. Existem dois métodos que podemos usar, que nós já estudamos, vocês já estudaram esses dois métodos lá em cálculo e cálculo numérico. Em cálculo não, em álgebra linear e em cálculo numérico. Vocês estudaram o método da inversão de matriz, que é um método exato. Solução. É um método exato, só que ele requer, se essa matriz for muito grande, vai requerer muita capacidade computacional. Nós estamos trabalhando com matriz, nesse exemplo, 25, né? Com um sistema de 25 equações, já não dá para resolver na mão, né? Vamos ter que usar algum softwarezinho. Agora imagina milhões de pontos, como eu mencionei no vídeo passado, que esses softwares comerciais fazem. Aí quando trabalhamos com milhões de pontos, estamos trabalhando com milhões de equações. Aí o método da inversão de matriz, apesar de ser exato, ele requer muito esforço computacional. Aí se torna inviável. Aí emprega-se um método aproximado. São os métodos numéricos, métodos iterativos, onde a gente vai chutando valores de temperatura de uma maneira ordenada, né? E até chegar numa solução bem próxima. Então, a vantagem é que ele requer menos esforço computacional. Então, quando a gente trabalha com milhões de volumes, a gente trabalha com métodos iterativos, numéricos, que vocês estudam lá em cálculo numérico. Aqui não, aqui nós vamos usar o método da matriz. Por quê? Porque estaremos trabalhando com poucos volumes. 25 dá para resolver utilizando, por exemplo, essas planilhas eletrônicas tipo Microsoft Excel, por exemplo. Então, poucos pontos, só 25. Vamos usar o método exato, o método da inversão de matriz, que ele é super simples, desde que o meu computador dê conta, né? Mas trabalhando com 25, 30, 40, 50 pontos, ele resolve no estalar de dedos, muito rápido, tá? Estamos trabalhando com... Aqui é um exercício acadêmico, né? Com poucos volumes, só para aprendermos a filosofia por trás do método. O objetivo aqui é desenvolver um software, né? Que resolva milhões de pontos, ok? Bom, o que diz o método da inversão de matriz, que é o que nós vamos usar? Que eu posso reescrever esse sistema aqui. Posso reescrever isso daqui, matematicamente é exatamente igual a isso daqui, ó. Uma matriz A que multiplica uma matriz T igual a uma matriz C. Onde a matriz A, chamada matriz dos coeficientes, vamos anotar aqui. Matriz dos coeficientes de quem? Matriz dos coeficientes. São esses coeficientes que estão multiplicando as incógnitas. Os números que estão na frente das incógnitas. Por exemplo, aqui ó. Número 1 está na frente da incógnita. Número 1 está na frente da incógnita. Número 2, menos 4. São esses A1, A2, etc. Tá?
Matriz T é uma matriz linha, uma matriz coluna, desculpa, com as temperaturas incógnitas, T1, T2, T3, T4 até Tn. Essa aqui é a nossa incógnita. Matriz temperatura, que é a incógnita. É isso que nós queremos. T1, T2. O que acontece quando eu multiplico A por T? A11 vezes T1 mais A12 vezes T2 mais A13 vezes T3. É exatamente isso daqui, ó. A11, T1, A12, T2, A13, até o último elemento, A1N, que multiplica o Tn. Igual a C1. Igual, quando eu pego a primeira linha com a coluna, eu tenho o primeiro elemento lá, que é o C1, certo? Então, se eu multiplicar se eu expandir isso daqui, nessa equação, eu vou chegar exatamente a isso daqui. O que apareceu aqui, do lado direito, é chamado matriz das constantes. Lembra das constantes conhecidas? Do lado direito a gente punha sempre tudo que é conhecido, os dados de entrada, né? Então, do lado de cá vão ficar, nessa linha, vão ficar os elementos de cada equação do lado direito da equação, tá? Vou fazer um exemplo aqui, ó. No último exemplo, nesse que nós estamos resolvendo, quanto é que vale o A11? A11 é o primeiro elemento da matriz, é o primeiro elemento que está multiplicando a primeira linha. Então, N é 1. O que está escrito para o elemento 1? T1 igual a T0. T1 igual a T0. Essa é a primeira equação. Então, o A11 é o número 1, né? Porque está escrito T1 igual a T0, então o A11 é 1. Quanto é que é A12? 0. Por quê? Porque o T2 não aparece na equação do N igual a 1. A equação do N igual a 1 é, na verdade, é isso daqui, ó. T1 igual a T0. 1 que multiplica o T1, 0 que multiplica T2, 0 que multiplica T3, 0 que multiplica T4. Um 2 é 0. Um 4, um 3, um 4. Pontinhos. Todos os outros são 0. Então, na primeira equação, só aparece T1 igual a 0. Essa é a primeira, igual a T0, desculpa. T1 igual a T0. Então, A1 é 1 e o resto tudo é 0. A1, o resto tudo 0. E o A21, agora estamos falando da linha 2. Linha 2 significa o volume 2. O volume 2 também T2 igual a T0. Essa é a equação. Agora o que está multiplicando a função incógnita 2 é o A22. Então temos que olhar aqui, ó, A22. Esse é 1. Observem que o T1 não aparece na equação do N igual a 2. Na equação do N igual a 2 só aparece o T2. Então vai ser 0. O A22. A22 é o que está multiplicando o T2. O que está multiplicando o T2 é 1. A23 também vai ser 0, que é igual ao A24, que é igual ao A25, que é igual ao A2N.
Então, muitos são zeros, ó. Apenas um ou outro são diferentes de zero. Vamos continuar. Vamos pegar, por exemplo, um diferente aqui. Vamos pegar o 6. Vamos pegar aqui para o ponto 6. Como é que vai ficar a equação do ponto 6? Nós já desenvolvemos ela. A equação do ponto 6. Ah, tá aqui, ó. Então nós temos número 1 que multiplica o T1. Então o A61 é o elemento 6. Elemento 6. O que está multiplicando o elemento 1? É 1. A61 é 1. O A62. Quem que está multiplicando o T2 aqui? Observe que o T2 não está aqui. Então, pressupõe-se que é 0 vezes T2. Zero vezes T2. Então, o A62 é 0. Mesma coisa o A63. Aqui no elemento 6 não tem ninguém multiplicando T3. Não tem ninguém multiplicando o T4 também. Só vai ter o 2 multiplicando o T7. Então isso aqui vai ser igual a 65 a... Isso aqui tudo é 0. O que está multiplicando o 6, o T6? Tudo isso aqui, ó. Então o A66 é menos 2H delta sobre K mais 4. Menos 2H delta sobre K mais 4. Então, do lado esquerdo está aqui. Os demais são 0. Então, o A67, o A68, o A69, até o A625, né? Que são 25 incógnitas. Botei uma vírgulazinha aqui para não ficar 625, tá? Tudo 0. Vou botar N, né? Igual a 0, tá certo? Então essa para linha 6. Então a gente tem que ir equação por equação para cada uma delas e preencher na tabela, na matriz, esses elementos todos. Bom, e aí a gente, olhando para o lado esquerdo, a gente vai ter todos os matrizes dos coeficientes, né? E a mesma coisa, tem a matriz das constantes aqui, ó, C1, C2. Quem que seria o C1? C1, então, C1 pertence ao elemento 1. Então, vamos lá de novo na equação do elemento 1. Equação do elemento 1 é T1 igual a T0. A matriz das constantes é tudo que está do lado direito. O que está do lado direito? T0. Então, C1 vale T0. Mesma coisa para n igual a 2 até n igual a 5. Então, C1, C2, C3, C4 e C5 vale tudo a mesma coisa, vale T0. Certo? E assim vai. Vamos para o elemento 6, por exemplo. Elemento 6. Matriz das constantes é tudo que está do lado direito. Então, C6, tudo que está do lado direito, que é ponto delta
sobre K menos 2H delta T infinito sobre K. Certo? E assim vai. C7 e assim por diante. Então, no final das contas, nós já sabemos agora montar essas duas matrizes. A matriz dos coeficientes, que são os números que estão multiplicando as incógnitas, e o lado direito das constantes. E aí, como é que a gente faz para obter o valor da matriz incógnita, os valores, né, dos elementos da matriz incógnita? Eu vou multiplicar essa equação pela inversa da matriz A. Então eu vou matriz inversa de A, eu sei calcular, né? Eu multiplico dos dois lados. Observem que, lembre que na multiplicação de matriz a ordem faz diferença, né? Então tem que ser a matriz A na esquerda e a matriz que eu estou multiplicando no lado direito. Então aqui também, matriz A multipliquei do lado esquerdo nos dois lados. A matriz inversa vezes a matriz A é a chamada matriz identidade. Lembram disso? Matriz identidade, que é aquela 1, 0, 0, pontinhos, 0, 1, pontinhos, 0, pontinhos, 1, tá certo? Temos número 1 na diagonal principal e valores iguais a 0 fora, em qualquer outro ponto fora da diagonal principal, certo? É o elemento neutro, né? Então eu vou ficar do lado de cá, né? O número 1 que multiplica a matriz T, ou seja, 1 vezes T1 mais 0 vezes T2 mais 0 vezes T3. Então quando eu multiplico isso por isso, eu tiro T1 aqui em cima. T1 vai ser o quê? Multiplicação da inversa pela matriz de constantes. Então, se nós tivermos a capacidade de calcular essa inversa, eu só calculo a inversa e, devido a essa propriedade de matrizes, isso aqui vai dar a própria matriz T igual a inversa de A, que eu sei calcular. Se eu multiplicar essa inversa da matriz dos coeficientes pela matriz de constantes, eu tenho a matriz T. Certo? Então vai ficar 1 vezes T1 do lado esquerdo e o resto tudo zero, né? 0T2, 0T3, etc. Então, multiplicando essa por essa, eu tenho desse lado T1. Vai ser a multiplicação da inversa pela matriz constante. Calculo a inversa, multiplica, vai pegar o C1 aqui, né? E isso vai me dar o valor de T1. Certo? Então esse é o método da inversão. A gente lembra lá na álgebra linear que a gente trabalhava na mão, como se diz, né? Escrevendo com lápis e papel. Quando a matriz chegava a 3, 4, já começava a ser difícil de trabalhar, né? Mas aqui nós não vamos usar, nós vamos usar softwares, né? Tipo o Excel. Dá para usar outros softwares também. Eu vou fazer uma demonstração de como implementar essas equações todas no Microsoft Excel, tá? Que é bastante simples de se trabalhar, mas se vocês quiserem utilizar outro software, também, MATLAB, etc., também dá para resolver. É uma operação com matrizes, né? A parte mais trabalhosa é determinar os elementos dessa matriz A, aqueles A11, A12, etc. São muitos elementos, né? Muitos. A grande maior parte é zero, tá, pessoal? Vocês vão ver que a maior parte dos elementos é zero. Apenas alguns são diferentes de zero. E é isso que tem que ir lá nas equações identificar. Quais que são diferentes de zero. Se eu souber inverter isso, e no Excel é só um comando, né, que a gente dá, ele já inverte, multiplica por outra matriz. Então nós vamos dar como entrada a matriz A e a matriz C. O Excel vai inverter a matriz A e multiplicar ela pela matriz C. E vai obter as temperaturas.